Paz do Senhor, irmãos, amém. Vamos nos sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos muita gente nos visitando e é uma alegria enorme tê-los em nosso meio. Serão devidamente apresentados após a palavra e uma alegria muito grande realmente poder compartilhar com você essa noite a palavra de Deus. Amém? Irmãos, abra em meu sentado no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 29. Eu explanei o que vou hoje trabalhar com os irmãos na sexta-feira, só que sexta, irmãos, ninguém entendeu o que aconteceu. Nem nós aqui, nem vocês em casa. E eu pensando que eu estava conversando com todos vocês que não puderam vir, né? Mas não teve live, não teve alguma coisa, nem os meninos compreenderam, nem a gente. Mas a chuva é difícil, né? Desde 6 horas, aquela coisa pesada e tudo. E eu estava brincando até com a minha esposa, né? Eu estava dizendo, poxa, amor, sexta-feira passada eu falei tanto com os irmãos na live, eu fui carinhoso, eu fui amoroso. Eu não fui o Gedeon de sempre, não. Eu fui amoroso. Ela disse, é por isso que caiu, é por isso. Brincando comigo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero esta noite, aproveitar que já tenho tudo preparado, e compartilhar com você, não o mesmo estudo de sexta-feira. Sexta-feira é um momento muito especial, um momento muito nosso, em que a gente senta com calma, aprende, entende, discerne. Mas, até em razão de termos que continuar ali a playlist dos reis de Israel, entendendo um por um, estamos estudando, está tudo sendo gravado, arquivado, pastor Heber está colocando tudo direitinho. Então, nós vamos trazer a vocês parte daquilo que foi sexta-feira. Obrigado, meu pastor. Mas olha, irmãos, foi memorável. Houve aqui uma presença do Senhor, assim, memorável. Uma coisa assim, a gente não queria sair da igreja. Essa era a realidade. A gente não queria sair da igreja, de tão bom que estava. Então, eu já aproveito e te convido, você que pode estar conosco na sexta-feira, venha. Você que não pode, assista pela live. Não deixe de assistir. Não deixe de crescer, entender, discernir. Por quê? Porque o entendimento dos livros históricos da Bíblia abre para nós toda a viabilidade de entender os livros proféticos. Por que a gente não entende Amós, Oséias? Porque não entende Roboão. Porque não entende Jeroboão. Porque não entende Jeroboão II, ali no Reino do Norte. Então, a gente tem dificuldade de olhar para Isaías. Sim, mas não olha para Crônicas. Então, está tudo interligado. E a dificuldade que eu e você temos, muitas vezes, no Novo Testamento, é consequência desta falta de entendimento de todos os livros históricos. E louvado seja o nome do Senhor, nós temos no YouTube tudo gravado, tudo direitinho, tudo arquivado. É só abrir, ler, entender, discernir e estudar. Tá bom? Então, cumprindo uma promessa feita a muitos irmãos que me indagaram, minha própria mãe em casa me perguntou, meu filho, o que aconteceu? Eu não sei. Meu filho, e aí? Não, tudo bem. Nós vamos providenciar um replay, não à altura, mas algo da parte do Senhor. Muito bem, irmãos, nós estamos em um grande rei de Israel. O nome dele é Ezequias. Enorme esse rei.
Eu creio que o tamanho dele realmente só é superado talvez por Salomão e talvez por Davi. Talvez por Davi. Um homem de uma integridade muito grande, um homem de um caráter muito grande, um homem grande na presença do Senhor. E que teve, segundo o livro de 2 Crônicas 28, um pai absolutamente ímpio, completamente ímpio. Todo mundo diz que o rei mais ímpio que houve em todo Judá foi Manassés. Ele comeu seus filhos, ele isso e aquilo outro. Mas Manassés, pelo menos no final da vida, se voltou ao Senhor e Deus teve dele misericórdia. O pai de Ezequias, ele nunca se volta ao Senhor. O seu coração se fecha de uma forma terrível. E olha que ele era neto de Uzias, o grande Uzias. Ele era filho de Jotão, que estudamos juntos, e a Bíblia diz que foi melhor do que Uzias. Para você ter uma ideia de quem foi Uzias, a palavra de Deus diz que Isaías, quando morre Uzias, ele entra desesperado no templo. Mas desesperado, porque tinha morrido um dos melhores reis de Israel, e ele, em desespero, não sabia o que seria do futuro de Judá. E aí Deus, para acalmar o seu profeta, Deus se apresenta para ele, num alto e sublime trono, dizendo assim: calma, eu estou no controle, eu sou Senhor. Todas as coisas estão em minhas mãos. E aí, quando aquele homem morre, e que o profeta Isaías entra em agonia existencial, teológica, ele vê isso, ele acalma-se, e ele é enviado pelo Senhor como profeta nesse tempo. E o filho de Uzias, Jotão, é um homem muito maior que o pai. Nós vimos isso. Mas o neto Acás, a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 28, para onde você vai agora. No versículo 1 diz que Acás tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou no caminho dos reis de Israel, e, mais que isso, fez imagens fundidas de Baalins, e ainda queimou incenso no vale, a Inom, e queimou seus filhos, conforme a abominação dos gentios, que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel, e também queimou o sacrifício e incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de toda a terra verde. Veja que o pai de Ezequias era idólatra da cabeça aos pés, não tinha compromisso nenhum com o Senhor, absolutamente nenhum com o Senhor. E esse homem chega ao ponto terrível e maldoso de simplesmente mandar fechar o templo. E fechando o templo, a casa do Senhor, ele não permite literalmente que exista mais culto ao Senhor. Em 2 Crônicas 28, chega a dizer que ele faz uma encomenda de todo um protótipo, de todo um arquétipo, de todo um planejamento simples e maldoso. E ele pega e manda o projeto, inclusive, para o sumo sacerdote na época, para a construção de um outro altar. Ele quebra o altar do Senhor, ele coloca na parte de trás, e ele diz: a partir de agora nós vamos sacrificar aos deuses da Síria. E acabou. E aí esse homem morre. Quando esse homem morre, se levanta seu filho para governar. Ele tinha exatamente 25 anos. 25 anos.
Ele governa, segundo Crônicas, capítulo 29, por 29 anos. E o que é interessante é que se fala da mãe dele, não à toa, como nós vimos no estudo passado. Uma mulher que soube criar seu filho nos caminhos do Senhor. E você vai ver qual é a consequência de uma mãe que sabe criar um filho nos caminhos do Senhor. Olha que interessante. Eu peço, por gentileza, que os meninos possam me ajudar agora um pouquinho no slide. E se você parar e pensar comigo, você tem exatamente aqui já o quase final do Reino Norte. Davi, vamos fazer aquilo que fizemos sexta. Amplie por gentileza lá no finalzinho do azul. Quando você tem ali, porque no azul está a dinastia dos reis do norte. E no amarelo a dinastia dos reis do sul. Quando você tem Ezequias, veja que no reino do norte está Oséias e literalmente o reino do norte está caindo. Pode diminuir, meu filho. E o que é interessante, para que você entenda de forma bem direta e objetivo que eu estou falando, olha que fantástico. Aqui está o reinado de Ezequias. Eu estou me utilizando da cronologia feita pelo pastor Felipe. Amplia só um pouquinho, meu filho, por gentileza. E veja que Ezequias, no seu primeiro ano, aí basta, no seu primeiro ano, já estava reinando lá do outro lado, e está perto do fim. Lá no 9º ano termina Oséias. Oséias é literalmente o último dos reis no Reino Norte. E pode abaixar, meu filho, ele governa durante exatos 29 anos. Diminui. Olha que interessante, raciocine comigo. Se você é Ezequias e aqui é o seu primeiro ano de governo, quais são as preocupações da sua vida? Porque hoje eu trago Ezequias para você, mas eu estou falando com você em nome do Senhor sobre começo de vida. O que a gente faz no início da nossa vida, no início de projetos, no início da nossa existência, quando tudo vai começar ou quando tudo vai recomeçar? Quais são as preocupações que nós temos? Veja que interessante, durante esse período que ele reina, é fundamental as decisões que ele vai tomar no início do seu reino. E quando você olha para o slide, você vê perfeitamente que o início do reino dele coincide com o final do último rei do Reino do Norte. E se você parar e pensar comigo, quais são as preocupações que ele tem, uma vez que ele acabou de enterrar seu pai, Acás, e que o templo está fechado, não há culto, Israel, na parte sul, Judá, está destruída, porque o reinado do pai dele foi desastroso, absolutamente destruído, sem recursos. O que esse menino tem que fazer no início do seu reino? Pense comigo, por gentileza. Quais eram as urgências do reino de Ezequias? O que era para ontem? O que era para ontem? A primeira urgência era a retomada e fortificação do território. A retomada e fortificação do território. Como assim, pastor? O capítulo 28, que fala sobre o pai dele, diz que o pai dele era um desastre em matéria de guerra. E olha o que acontece com esse homem. Olha aqui por gentileza. Aqui está o mapa, exatamente de Israel e Judá, são dois reinos, durante a época de Acás. Eu vou ampliar. Você está vendo aquela parte verde ali?
eu estou trazendo para cá, para que você possa entender o que eu estou falando essa noite. Olha que fantástico. Você tem exatamente aqui em cima, Israel, o reino norte. Quem reinava aqui era Peca, e simplesmente aqui em cima, na Síria, ó, lá em cima, Damasco, o rei de Damasco se uniu com o rei de Samaria, que era de Israel norte, para atacar quem? Adivinha? Atacar Jerusalém. Davi amplia o segundo quadro para que meus amados irmãos vejam isso. Eu preciso que você veja isso. Lá de cima me sai o rei da Síria, ele desce esse corredor de vermelho aqui, se junta ali em Tirza com o rei de Samaria para atacar quem? Jerusalém. Tira agora Davi e você venha e olhe para mim. Escute. Quando esses dois reis, pode retirar Davi, quando esses dois reis atacam Jerusalém, eles não atacam Jerusalém de cara, eles acabam com as cidades antes de Jerusalém, porque tinham cidades fortalecidas. E a Bíblia diz que foi uma loucura, uma loucura. Olha que prejuízo esses homens tiveram. Pegue em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 6, por gentileza. 2 Crônicas 28 e 6, que fala da época do reinado do pai de Ezequias, diz assim: porque Peca, filho de Remalias, matou num só dia em Judá, quantos? Gente, não é 1000. É o quê? Esses dois exércitos se uniram e acabaram com 120.000 homens. E escute o que eles fizeram. Olha que loucura. Versículo 7. E Zicri, varão potente de Efraim, lá do reino norte. Então estava sob o mando do reino norte, Peca. Filho do rei, matou Massaés, filho do rei, ou seja, irmão de Ezequias, Azicrão, mordomo do rei, ou seja, aquele que estava na guerra, cuidando das finanças, e Eucana, o segundo depois do rei, ou seja, o grande general do rei de Judá. Como se surra pequena fosse nada. O que acontece com o pai de Ezequias? Tem a segunda parte do mapa. Vamos juntos, filho. O pai do Ezequias ainda tem um problema muito sério, que é a parte aqui de baixo. A parte aqui de baixo eu vou agora passar. É o mesmo mapa. Eu vou ampliar a parte aqui de baixo para que você veja. Coloquei ali bem grande. Está vendo ali do lado Edom? A Bíblia diz que porque o pai de Ezequias não serviu a Deus, Deus levantou os edomitas para atacar e tomar cidades de Judá. Jerusalém está ali em cima agora. Ó. E o pior, olhe isso aqui, ó. Deus disse que levantou aquele quadradinho ali, foi ampliado. E eu quero que você amplie o quadradinho, meu filho. Deus disse que levantou os filisteus, e está vendo aí, ó, Guinzo, Gezer, Aijalon, Tímina, Bet-Semes, Gate, todas elas de Judá, Cefelá, todas essas cidades foram tomadas pelos filisteus. É só ler 2 Crônicas 28. Pode tirar, meu filho? Se você é Ezequias, e teu pai te deixa um reino, simplesmente arrebentado em matéria de cidades, porque só não entrar em Jerusalém, porque Isaías tinha dito ao pai de Ezequias, Acás, que não entrariam em Jerusalém. Se você
é Ezequias. E vê tudo isso, e você diz: meu Deus, eu sou rei em Jerusalém, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconstruir o mais rápido possível, Rafael, essas cidades fortes, porque num outro ataque, eles atacam as cidades fortes, antes de chegar aonde? Aonde? Em o quê? Jerusalém. Gente, presta atenção, porque a primeira capital do Brasil foi Salvador, e rapidamente tiraram de Salvador e botaram para o Rio de Janeiro, porque eram preconceituosos, porque o sul vale mais que o norte. Não, é porque para entrar em Salvador pela Baía de Todos os Santos é muito mais fácil do que entrar na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A proteção é maior lá embaixo, porque tiraram do Rio de Janeiro e trouxeram a capital para Brasília, só para criar a hiperinflação que JK deixou para a gente? Não, é por causa de proteção, gente. Como nessa época o mundo ainda não tinha tantos mísseis, para atingir Brasília ficava muito mais difícil. Então você tem que pensar na proteção. Ezequias tinha aqui em primeiro lugar, Gedeon, pensar em quê? Ou eu defendo Jerusalém, erguendo essas cidades que foram tomadas, ou eu estou arrebentado. Qualquer rei pensaria nisso. Muito bem? Vamos lá, meu filho. Segunda questão que deveria tomar o coração de Ezequias, porque o primeiro cuidado dele era retomar o território e fortificar o território. Era isso aqui, ó. O estreitamento das relações internacionais. Para quem ainda não sabe o que é relação internacional, é o seguinte: o mundo está todo conectado. Isso não tem nada a ver com YouTube ou com internet. Está conectado no seguinte sentido: os interesses não são mais locais, são internacionais. Sexta-feira eu falei para os amados irmãos, vocês já ouviram falar de Taiwan na China? É uma coisinha desse tamanho na China, em relação à China é um nada. Mas é o local onde se produzem todos os processadores de computador do mundo. É importantíssimo. A China quer o quê? Pegar de volta Taiwan. Estados Unidos já disse: se tocar em Taiwan, eu te arrebento. Aí a Rússia, por sua vez, já disse: se tocar na China, eu entro junto. Você está compreendendo o que é geopolítica? Olha que interessante. Segunda preocupação desse rei é essa aqui, ó. Está vendo? Davi, por gentileza. Isso aqui é o Império Assírio que estava dominando o mundo na época. E que o pai dele gritou: vem me ajudar. E aí, vai lá em cima em Nínive, meu filho, e mostre, por gentileza, aos meus queridos irmãos, o rei de Nínive, Tiglat-Pileser, o rei e imperador Assírio, ele sai de lá e vem descendo. Desce, meu filho, desce, 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 desce. Isso. E ele chega aqui em Damasco e arrebenta os sírios, e depois arrebenta a parte de Samaria, tanto é que Israel Norte perde 2/3 do seu território. O que esse menino tinha que fazer? Diminui agora um pouco. Esse menino tinha que ir lá em cima, beijar os pés de Tiglat-Pileser. Porque esse homem ajudou o pai dele, e esse homem salvou o pai dele. Então, olha que interessante. Passar aqui rapidinho, tire, meu filho. Passar rapidinho. Se você parar e pensar, o ataque aqui foi salvo por lá em cima. E isso aconteceu naquele período. Então, a segunda providência que esse menino tinha que fazer, ele tinha que estreitar as relações internacionais. Mas tem um problema. Como é que a gente estreita relações internacionais com Tiglat-Pileser? Você acha que alguém ajuda os outros por amor? Quem foi o primeiro homem que disse: ame ao próximo como a ti mesmo? Antes desse homem dizer:
sem amor ao próximo, como é que se ajudava os outros? Com o famoso, faz-me rir. Você quer ajuda minha? Faz-me rir. Como é que o pai de Ezequias fez para Tiglat-Pileser ser tomado de amor por Judá e vir amorosamente ajudar e destruir Samaria? Fácil. Abra 2 Reis, rapidamente. Abra 2 Reis. Capítulo 16, 2 Reis, capítulo 16. Versículo 7, fala como o pai desse menino fez. E o pai desse menino, de forma maravilhosa, ele fez o seguinte. E Acás, versículo 7, 2 Reis 16 e 7. E Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo, eu sou teu filho. Sobe e livra-me da mão do rei da Síria e da mão do rei de Israel, porque eles estão vindo contra mim. Tocou no coração de Tiglat-Pileser? Não. O que Acás teve que fazer para sensibilizar o imperador do mundo? Edilene, foi fácil. Muito fácil. Olha o versículo de número 8. Tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor, em Avanias, e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente para o rei da Síria. Aí, Avanias, o amor tocou em Tiglat-Pileser. E ele vem ajudar o filho dele, Acás, pai de Ezequias. Vai estudar o texto e veja o quanto esse homem tomou. Quando diz assim que tomou o ouro e a prata da casa do Senhor, ele rapelou o que ele podia. Quando diz que ele tomou dele, você tem que entender que os reis, nessa época, eles tinham o patrimônio dele, mas tudo que estava na terra era dele. A tua casa era dele, os teus filhos dele, tua família dele. E adivinha o que dele era? O dinheiro. Quando ele diz que tomou da fazenda real, está dizendo que tomou de todo mundo de Israel. Israel, quando Ezequias chegou ao poder, estava pobre, pobre, pobre de marré. Se você é Ezequias, o que você faz? Vamos lá, meu filho? Se você é Ezequias, você, além de retomar a fortificação, estreitar as relações internacionais, você vai procurar reorganizar o quê? A economia. Alguém tem dúvidas de que isso era prioridade? Alguém no nosso meio tem como pensar diferente? Pode tirar, meu filho. A vida é assim. Quando a gente começa a vida, irmãos, a gente tem que ver a realidade que a gente está, onde está, não mentir para nós mesmos e, vendo a realidade, enfrentar a realidade. Não diga que não dói, se dói. Não diga que está bom, se está ruim. Adivinha o que esse maluco fez? Adivinha o que ele fez? 2 Crônicas 29. Versículo 3. E Ezequias, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou.
é um insano, é um louco, é um desajuizado, é um imprudente, é um lunático. Como é que o Estado, com questões absolutamente irreversíveis, e o Estado com questões absolutamente urgentes e prementes, está na mão de um imbecil, que vai para um templo buscar um Deus que nem os protegeu e que os entregou na mão de outrem? Que loucura é essa? Meu Deus, que loucura é essa? Porque eu também estou começando a vida, pastor. Ou então eu estou como Ezequias, eu estou recomeçando tudo que um dia estragaram e arrebentaram. O que deu na cabeça desse homem de a primeira providência é a casa de Deus? Abram as portas, limpem os átrios, chamem os sacerdotes, tragam os levitas, santifiquem-se, porque já está tudo quebrado mesmo, já está tudo acabado mesmo. Nós vamos começar certo, nós vamos fazer o certo, nós vamos iniciar certo. Nós vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Meu Deus, que homem é esse? Por Cristo, que homem é esse? Olha o que ele faz. Eu não preciso explanar, basta ler comigo. Veja, em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 4, ele diz, assim o cronista: e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e entrai no santuário, e tirai do santuário a imundícia. E ele não passou a mão não, ele foi sincero. Olha o versículo 6, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e se desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas, e também fecharam as portas. Peraí pastor, peraí, quem fez tudo isso não foi o pai dele? Como é que ele está botando a responsabilidade em todo mundo? Escute. Uzias, bisavô desse menino. Avô desse menino. Tentou entrar no templo quando tinha todas as bênçãos de Deus, tinha se expandido, filisteus estavam aos seus pés, edomitas estavam aos seus pés, o reino do norte tinha medo do reino do sul. Ele controlava absolutamente todas as rotas, e achando-se muito grande, ele disse: eu quero sacrificar a Deus. Uzias, a Bíblia diz que corajosamente os sacerdotes disseram: tu não entras aqui, aqui é local santo, aqui somente nós podemos entrar. E ele quis entrar, e ele ficou leproso na hora. Com Acais foi diferente. Acais sobe até Damasco. Damasco estava arrebentado. Ele foi se comunicar com Tiglat-Pileser lá e agradecer e levar mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. E simplesmente ele viu um grande monumento aos deuses assírios, um altar fabuloso. Ele mandou fechar a porta do templo de Deus, mandou trazer o protótipo. E segundo a palavra de Deus, antes dele chegar em Jerusalém, o altar já estava pronto. E ele disse: aqui é que vão sacrificar, e fecha tudo. Todo mundo tinha medo dele.
Por isso Ezequias disse: os nossos pais pecaram, eles transgrediram, eles fizeram o que era mal diante do Senhor, eles viraram os rostos. Olha o versículo 7, também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas que Deus tinha dito no Êxodo, que não poderiam se apagar, e não queimaram incenso, que Deus tinha dito, toda tarde farás o incenso em adoração a mim, nem oferecer holocausto no santuário ao Deus de Israel. E qual é a consequência quando a gente opta por servir ao diabo? Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e entregou a perturbação, assolação, assovio. Essa expressão, perturbação, assolação, assovio, era o que havia na época de mais repugnante e pior para um povo. Era uma expressão que designava o máximo de vergonha. Como vós o estáis vendo com vossos olhos. Porque nossos pais caíram à espada. E o pior, nossos filhos e filhas se tornaram escravas. Agora, me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. E aí ele conclama: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes e para serem seus ministros e queimarem incenso. Ele está dizendo aqui: vocês poderiam ter nascido na época dos seus pais e terem morrido com seus pais na idolatria, mas vocês nasceram hoje. E Deus colocou diante de vocês alguém que quer servi-lo. Então, venham e sirvamos ao Senhor. Sirvamos ao Senhor. Como estão os seus projetos? O que você anda sonhando? O que está no teu coraçãozinho? O que você deseja? Estou falando com você que está com 15, 16, 17 e está meio perdido, não sabe nem o que vai fazer no vestibular, tadinho. Eu estou falando com você que está saindo da faculdade, está em desespero, dizendo: meu Deus, sou mais um desempregado. Eu estou falando com você que já tem seu emprego, já está com a vida estabilizada, e de repente olha para os filhos e diz: eu tenho que ajudá-los. É uma nova onda de trabalho, de suor, de desespero, de desconforto. Eu estou falando essa noite com você que já venceu todas essas etapas e está olhando para o teu corpo e está sentindo que ele está faltando e que as forças estão minorando e que está vindo uma época difícil e você não tem certeza do que vem para frente. Quais são tuas prioridades? Eu venho como ministro do Senhor essa noite. E tu sabes que o Senhor fala contigo agora. Dizer a ti: busca em primeiro lugar o reino de Deus. Busca a justiça do Senhor. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você verá na próxima sexta-feira, se não presencialmente, ou pelo menos através do YouTube, você verá como Deus guiou este menino para resolver os problemas que acabei de te mostrar. Como tudo foi fluindo, como a misericórdia de Deus foi gerada. Mas ele sabia o que fazer. Ele chamou os oficiais da casa de Deus.
E ele disse: nós vamos abrir a casa do Senhor. E eu me pergunto, por que esse menino olhou para a casa do Senhor em primeiro lugar? Há um texto lindo na palavra de Deus que está em 2 Crônicas, capítulo 6, com o qual nós finalizamos esta noite a palavra do Senhor. E ele é um dos textos mais belos da palavra de Deus. Salomão chega e Salomão diz: Senhor, eu sei que ninguém pode, de maneira alguma, ter o Senhor habitando em lugar nenhum, porque os céus são escabelo para o teu pé. O céu é esse pedacinho de madeira onde a gente passa. Mas se tu mandastes criar e formar e edificar e levantar esse templo, então ouve esta oração. Eu estou em 2 Crônicas, capítulo 6, do versículo 18 em diante. Eu quero que você me acompanhe. 2 Crônicas 6 e 18, você entenderá, porque o primeiro projeto na vida de Ezequias foi abrir o templo. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra. Eis que o céu e o céu dos céus não podem te conter. Quanto menos esta casa que tem edificado. Atende, pois, a oração do teu servo. E a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que teu servo faz perante ti. Que teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar. De que dissestes que ali porias o teu nome, para ouvirdes a oração do teu servo que se fizer neste lugar. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra teu próximo, seu próximo, e lhe impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nessa casa, ouve tu. Então desde os céus age e julga teus servos, pagando o ímpio, lançando o seu proceder sobre sua cabeça e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se converterem, confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel, e faze-os tornar a terra que tens dado a teus pais. Quando os céus se cerrarem, não houver chuva, por terem pecado contra ti e orarem neste lugar, confessarem teu nome e se converterem dos seus pecados, então ouve desde os céus e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo, ensinando o bom caminho em que devem andar, e dá chuva sobre a terra, chuva, a terra que desce ao teu povo em herança, havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ferrugem, gafanhotos, lagarta, cercando a alguns dos seus inimigos,
nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua dor e erro, e estendendo suas mãos para essa casa, então ouve, desde os céus, desde o assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo o proceder do seu coração, a fim de que temam a ti, para andarem nos teus caminhos. Lindo é o 32. Assim também ao estrangeiro, que não for do teu povo, mas que vier de terras remotas por amor ao teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele, orando nesta casa. Então, ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faz conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra te conheçam, e conheçam teu nome, e te temam, com o teu povo Israel, a fim de saberem que pelo teu nome é chamada a casa que edifiquei. Quando teu povo sair à guerra e contra os inimigos, pelo caminho que enviastes, e orarem a ti, para a banda dessa cidade que escolhestes, e dessa casa que edifiquei o teu nome, ouve então a oração e a súplica, executa o direito, quando praticarem contra ti qualquer pecado, porque não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e entregares diante do inimigo, para que os cativem, e terrivelmente sejam levados em cadeia, na terra para onde forem. Aqui porque Daniel pediu para abrir uma janela. Daniel sabia disso aqui. Para a terra onde forem levados em cativeiro, a janela dava para Israel e Jerusalém, eles se tornarem a ti e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente fizemos, e impiamente procedemos, e se converterem a ti de todo o seu coração, com toda a alma, na terra do seu cativeiro, que os levarem presos e orarem para a banda da terra que escolhestes e ao qual edifiquei para o teu nome. Ouve desde os céus, desde o assento da tua habitação, a oração e as súplicas, e executa o seu direito, e perdoa o teu povo. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Você sabe quem é Ezequias? Ezequias é garoto que cresce ouvindo que há um Deus. Ezequias é menino que não abre mão do pacto davídico. Ezequias é homem que sabe que seu pai errou terrivelmente, e Ezequias sabe exatamente o que tem que fazer. Ele sabe tudo o que significava aquele templo, e o que significava a arca do Senhor no templo, e o que significava a presença do Senhor, e ele confia na palavra do Senhor, ele confia na oração de Salomão. Ele sabe que quando esse texto aqui termina, Deus se manifesta com uma glória tão extraordinária. Fogo do céu desce, a glória do Senhor encheu o templo, ninguém se levantava, o povo inteiro de joelhos fica diante da glória do Senhor. E ele
Ao olhar o templo, ele disse: antes de tudo e todos, o meu Deus, a sua casa, o local de sua habitação, antes de tudo, o meu Deus. Como está o teu compromisso com o Senhor? O que o Senhor vale para mim e para ti? O que as palavras do Senhor representam e ecoam em nosso coração? O que você está começando? Reiniciando? Tentando levantar de novo? Já fez planos de tudo? Calculou tudo? Dimensionou tudo? Sabe quanto vai gastar no projeto? Sabe quanto tempo vai despender? Quanto de energia? Quanto de vida? Quanto tempo de oração? Quanto tempo de leitura da palavra? Quanto tempo de busca do Senhor? Quanto tempo de presença do Senhor? Quanto tempo de dedicação a Ele? Ezequias é homem que com seu exemplo clama até hoje, grita até hoje. Eu conversava com amigos que entendem muito de geopolítica e crentes, e eles diziam, era a última coisa que um rei na posição dele, no momento histórico dele, faria. Sabe, irmãos, quando o Senhor for nosso maior bem, quando o Senhor for o centro da nossa vida, o amor da nossa alma, o Senhor dos nossos passos, o Deus de nossa existência, o grande Senhor do nosso coração, a nossa vida, quando absolutamente eu tiver coragem e você de entregar tudo no altar dele. Tudo. Quando a gente não começar nada, absolutamente nada, sem a presença dele, sem o sim dele, sem a aprovação dele, sem a graça dele, sem verificar como ele deve ser louvado e engrandecido. Aí talvez alguma coisa que façamos chegue a ele como cheiro e aroma suave. Talvez. Senhor meu Deus, muda meu coração. Muda o coração do meu irmão que me ouve hoje. Muda a minha alma, Senhor. Senhor, Ezequias, tendo tanto o que fazer, ele diz, primeiro é a casa do meu Deus. E eu e meu irmão, Senhor, para sair de casa e vir ao mero local físico, talvez uma vez por semana, que dificuldade, que dor, que sofrimento, que parto. E depois não sabemos porque as coisas estão como estão. Não sabemos porque filhos estão se destruindo.
Não sabemos porque o nosso coração está se acabando. Não sabemos porque a nossa alma está minguando. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da minha vida e desta igreja. Tem misericórdia de nós. Senhor, ajuda-nos a te amar mais do que todas as coisas, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso espírito, Deus. Deus eterno, até quando, ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a entender que projetos começam contigo, caminhos continuam contigo, porque, Senhor, Tu és Deus de hoje, de ontem, de amanhã. Tu és Deus de todo o tempo e de todas as coisas. Por que nosso coração teima, Senhor? Se Tu já demonstrastes para mim e para o meu irmão que os Teus caminhos são de paz, são de alegria, são de verdade, são de vida, são de amor, são de graça. Porque meu coração, ó Deus, e do meu irmão teima em não se entregar a Ti, em viver com reservas. Deus, todos os Teus pensamentos são de paz, de felicidade, de alegria, de bondade. Quebra nosso coração de pedra. Dá-nos um coração conforme Tu queres, para a honra e glória do Teu nome. Amém.